Agora a gente muda de assunto, eu pergunto para você. Você já ouviu falar sobre compliance? Sabe o que é? É o termo usado por empresas para aplicar medidas de boa conduta. Aqui no Brasil, o compliance ganhou força nos últimos anos, com várias empresas criando setores ou ações para incentivar as boas relações entre empresa e trabalhadores. Garantir um dia a dia ainda mais justo. Essa é a missão do compliance. No Santuário Nacional, o grupo se formou há 1 ano. As medidas de atenção estão em todos os braços da organização. Por aqui existem 7 regras, chamadas no meio jurídico de programas de integridade: Código de Ética e Conduta, Política Anticorrupção, Política de Doações e Patrocínios, Política de Relacionamento com Agentes Públicos, Política de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Entretenimento, Política de Conflito de Interesses e Política de Proteção a Menores e Adultos Vulneráveis. Essa questão de integridade, ética, está literalmente no coração da igreja e no coração de Deus. Para a gente fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é correto. Então, nesta seara, né, em 2022, o Santuário Nacional iniciou um trabalho para avaliar se fazia sentido ter um programa de integridade ou não. Então, em 2022, iniciou esse trabalho com um grupo de gestores, no qual a administração fez um convite, e esse grupo de gestores ficou responsável e, ao final, fazer um relatório para a administração para entender se fazia sentido realmente ter o programa de integridade ou não. E, ao final, a administração optou por sim, tem tudo a ver com o Grupo Santuário Nacional. A gente tem um programa estruturado de integridade no grupo. Assim como no santuário, a Cláudia, que é gestora de uma clínica odontológica e outras empresas da área de saúde, também achou importante entender o bem proveniente deste tipo de iniciativa. A experiência está sendo extremamente positiva, né? Porque a compliance é um nome aí complicado, né? Um nome diferenciado, mas significa que são os processos que precisamos introduzir dentro de estabelecimentos, né? No meu caso, na área da saúde, que vão traduzir em transparência, mais transparência e segurança para o paciente. Ela é cliente desse escritório de advocacia que ajuda na implementação. Hoje eu sou cliente delas e elas são as minhas parceiras na implementação para outras clínicas que eu dou consultoria. Eu gostei tanto, né? Então eu falo assim, que eu só posso vender aquilo que eu entendo e vejo que é bom. Então essa implementação, que no começo pode parecer uma burocracia, ela vai traduzir em uma segurança jurídica tanto para a clínica quanto para o paciente. A empresa pode ser responsabilizada ainda que ela não tenha culpa de um ato isolado ou de algum ato, né? Se ele vier a favorecê-la de alguma forma. Então, o supervisor, cada cadeia, ela tem uma responsabilidade sobre as linhas, né, de produção, de efetividade da empresa, e eles podem sofrer as penalidades de acordo com os atos dos demais. Então, a importância do projeto de adequação, de conformidade, que é o que a gente chama de compliance, ela vem daí. Porque agora a gente não tem mais somente a responsabilidade do indivíduo, e sim a responsabilidade da empresa também. Quando a empresa aciona esse programa, implementa isso nos seus processos, né? A sua conformidade no seu processo e na sua reputação, ela diminui os riscos, além de ter inclusive uma diminuição na pena que ela pode chegar a sofrer. Porque o ordenamento jurídico entende que aquela empresa, ela tentou pelo menos agir de acordo com o que a lei determina. Por mais que não tenha essa obrigação, vamos dizer, legal de ter uma compliance, certamente quem implementa está muito à frente e acaba tendo uma cultura muito mais forte, vamos dizer assim. Só que hoje já está sendo visto de uma forma geral diferente, porque algumas empresas, principalmente, vou dar um exemplo de licitação,
eles buscam para desempate a própria compliance, ver se a empresa tem essa cultura, ver se a empresa tem um código de ética, tem um regimento interno e, além disso, se os funcionários estão treinados para estar aplicando essa cultura da empresa. Um estudo do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, IPRC, sobre ética no setor privado, revela que, embora muitos tentem manter a integridade, apenas uma minoria dos profissionais tem plena capacidade de resistir, em todas as circunstâncias, a ganhos indevidos ou a comportamentos questionáveis nas empresas. Segundo o estudo, 50,2% dos brasileiros ainda consideram normal tomar medidas mais flexíveis dentro desse contexto, o que mostra que ainda há um longo caminho no sentido cultural e de mentalidade das pessoas. Essa cultura, para a gente, relativamente é recente, né? Se a gente tiver uma base, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi precursor nessa política anticorrupção, eles têm o advento desde da década de 60. A gente tem umas linhas de assédio que são mais predominantes em determinados grupos. Se a gente pegar esses estudos, as mulheres tendem a ter um nível maior de corruptividade, mas não necessariamente por uma questão de índole, e sim porque elas sofrem um nível de assédio maior. Então, essa cultura, esse aculturamento que a gente chama, né, ele é, na verdade, embrionário dentro dos núcleos particulares, seja na casa, na família ou na empresa.